Opa, pronto. Começamos a gravação? Começamos. Zenildo, boa tarde a todos e Sim, boa todas. tarde. Tá? O objetivo dessa reunião ele é sempre no sentido de mantermos a transparência com a qual a comissão vem se portando. Nós, na última reunião, que foi uma reunião longa, todos se recordam, nós apreciamos os recursos dos candidatos em relação às questões da prova escrita. E, efetivamente, decidimos no sentido de acolher alguns, rejeitar outros, de maneira que, quando lançamos as notas, o que se observou em alguns casos, não em todos, mas em alguns poucos casos, nós observamos uma certa divergência que não seria propriamente em relação ao conteúdo do recurso, mas uma divergência de natureza material, em pouquíssimos casos. Né? Então, seria, evidentemente, uma questão de erro material. Vou dar um exemplo para que fique muito claro. Muitas das vezes, um determinado recurso foi dado provimento e a nota a ser atribuída, em vez de ser 2,5, deveria ter sido 2,4, ou vice-versa. E esse fato ele foi detectado na revisão que foi feita após o lançamento de todas as notas, de todos os recursos. Então, são pontos, são questões pontuais, né? Todas elas não dizem respeito ao mérito, mas tão somente a questão de direito de erro material. Em verdade, nós poderíamos, inclusive, ter feito essas correções, como se trata de erro material, poderíamos ter sido autorizados a Consulplan a fazê-las. Mas aí, seguindo a nossa programação e a nossa decisão de transformar, de dar ampla transparência a todos os movimentos da comissão, nós resolvemos, olha, vamos fazer uma reunião, ainda que seja uma reunião de natureza por videoconferência, para que a gente possa examinar essas questões, examinar esses eventuais ou supostos erros materiais. Não significa dizer que todos os pontos elencados efetivamente tenha havido erro material, mas eventualmente pode ser. E naqueles casos em que nós entendermos que não houve erro material, nós manteríamos. E no caso em que compreendermos que efetivamente houve ali, de imediato, não há aqui uma questão de má-fé, é efetivamente de somatório. Dois, e ali a gente se recorda que muitas das vezes o quesito era 0,4 e o outro 0,4. Quando você fazia somatório, né, às vezes por algum equívoco, se lançou ali 0,6 ao invés de se lançar 0,8. Então, são situações dessa natureza, nada que altere substancialmente o resultado de qualquer um dos recursos ou de qualquer uma das notas que foram apreciadas. Eu vou começar pela Graciana e, em seguida, passamos pelo Zenilton. A Graciana ela vai relatar os processos da Carol, que se encontra em voo, são situações bem específicas. Graciana, você já está com a relação, Sim, né? São, se eu não estou enganado, são. dois meus e seis da Carolina. Exatamente. Se são dois seus, um deles me parece, inclusive, que não há erro material efetivamente, né? E seis da Carol. Podemos começar pelos da Carolina, por gentileza? Podemos. Então, Vamos lá. você designa qual é o número, tá, do recurso, e aí, em seguida, você Certo. está com a palavra. Pode ser? O primeiro recurso da Carolina é o 973246. A Consulplan menciona que a ATA registrou alteração da nota de 2,4 para 2,7, contudo, alega que o candidato já havia ganhado a pontuação do item 13. Nesse recurso especificamente, o candidato ele acertou todas, então a nota é para ser mantida em 2,7 mesmo, tá? O Perfeito. item Ok. 16 lá não está pontuado no sistema, mas tem a assinatura do declarante do oficial. Então ele realmente não teve nenhum erro. Então esse Ok. mantém a nota 2,7. Certo. Posso relatando todos? Todos, por favor. Pronto. O próximo recurso é o 973207. A ata registrou alteração de 1,9 para 2,2. Contudo, a alteração deveria ser apenas para 2,1, pois o candidato já havia ganhado a pontuação do item 15.
esse está ok. Realmente tem que ser mesmo para 2,1, como a consultora mencionou. Tá? Então, o recurso 973, 3.207, 207, alteração para 2,1 mesmo, como a consultora mencionou. 2.1. Alguma divergência? Pode prosseguir. Aprovado. Pronto. O terceiro recurso é o 973.202. A Consulplan fala que a ata registrou a nota inicial como sendo 2,2, contudo, a nota inicial correta é 2,1. Com acréscimo de 0,4, a nota final ficará 2,5. Realmente está correta 2,5, tá? Como a Consulplan mencionou. Então, 973.202, nota final 2,5. 2,5, exato. Ok. Alguma divergência? Pode prosseguir. Quarto recurso, 973.280. Segundo a Consulplan, a ata registrou alteração de 2,3 para 2,7, contudo, a nota inicial era 2,2. Ele fala que a nota ficaria em 2,6. Mas é a mesma coisa, tá? Do primeiro recurso, a nota é mantida em 2,7, pois o candidato acertou todos os itens. No item 15, eu verifiquei que a Consulplan atribuiu só 0,10, mas consta também a isenção de emolumentos na resposta. Então, não teve nenhum erro, a nota máxima mesmo desse candidato, tá? Vou majorar para 2,7. Então, a manutenção em 2,7. 2,7, como a Carol já havia Perfeito. mencionado na ata. Próximo recurso, 973.266. A Consulplan diz que a ata registrou alteração de 2,4 para 2,6, contudo, a alteração deveria ser apenas para 2,5, pois o candidato já havia ganhado a pontuação do item 2. Está ok, realmente como a Consulplan colocou, mesmo nota 2,5 apenas. Tá? Então, a nossa posição é no sentido, o 973.266, a nota retificada para 2,5, correto? Isso, exatamente. E o Pois bem. último é o 973.213. Segundo a Consulplan, a ata registrou a nota final 2,3 sem apontar os fundamentos. Só que esse recurso, não sei se vocês recordam, teve um recurso que a prova não tinha sido corrigida. Eu Sim, acredito que seja esse, porque quando eu coloquei lá antes do recurso, estava tudo zerado. Então, eu fiz aqui a composição dessa nota 2,3. Então, eu vou falar aqui para ficar, né, gravado, claro. mas eu já vou repassar aqui para a ata. Então, esse candidato no item 1, ele pontuou 0,10. Eu estou indicando, inclusive, as linhas que ele coloca as respostas, tá? No item 2, também 0,10. No item 3, 0,10. No item 4, 0,10. No item 5, também 0,10. No item 6, pontuou 0,30. No item 7, 0,20. O item 8 ele zerou, não acertou. O item 9, 0,20. O item 10, 0,30. O item 11, 0,30. Item 12, 0,10. Item 13, 0,10. O 14 ele zerou, também errou. O 15, 0,20 e o 16, 0,10. Isso soma os 2,3 da nota que foi atribuída. Então, dos recursos da Carol são esses. Então, na verdade, a nota estava correta, faltava apenas o lançamento das justificativas. Né? Exato. Isso será registrado para a ratificação da ata anterior. Você pode prosseguir com os dois seus, e eu faço o do doutor Marco Aurélio. Pode Ok. prosseguir com os seus. Meu primeiro é o 973187. Eu havia colocado a alteração de 0,24 para 0,25. Contudo, realmente o candidato permaneceu com 10 erros, mesmo a gente retirando, né, que não considerou como errado. E então a nota tem que ser mesmo 0,24. Ou Tá? Esse seja, a retificação da nota para 0,24 0,24, porque o por candidato conta da... Perfeito. manteve 10 erros. E Algum o registro? outro. Ah, Podemos considerar aprovada essa manutenção, essa retificação para 0,24. E e o o último, outro é o 973.438. Segundo a Consulplan, a ata registrou não conhecimento, mantendo nota em 2,3. Contudo, a Consulplan aponta que o candidato deve ter nota majorada para 2,5 em virtude das anulações. Mas
era o que a gente já tinha decidido mesmo. Esse recurso ele não foi reconhecido porque ele foi identificado e a gente majorou a nota de 2,3 para 2,5 em virtude das duas anulações que eram eles que ele tinha, né, não tinha pontuado nem o gêmeo nem a matrícula. Então a nota é 2,5 como a gente já havia decidido, aqui não teve. Tá certo. Alguma observação? Em Não. relação ao processo do doutor Marco Aurélio, na verdade, o que que aconteceu? A ata registrou o parcial provimento, mas por equívoco manteve a nota em 1,3, quando, na verdade, ela deveria ter sido elevada para 1,5. É o processo, é o recurso 972809. Então, aqui é um caso típico, efetivamente, de erro material. Foi dado provimento ao recurso, mas, não obstante ter sido dado provimento ao recurso, a nota propriamente não foi elevada, permanecendo em 1,3, de maneira que deve ser retificada para 1,5. Perfeito? Agora, só resta o dos doutor Zenildo. Doutor Zenildo. Boa tarde, boa tarde. Eu até peço desculpas que estou em deslocamento numa viagem, mas eu acho que eu consigo, com a ajuda dos colegas, Perfeito. verificar as pendências nesses recursos. Nós tínhamos indicado um aumento genérico de nota e talvez a Consulplan no cômputo não compreendeu direito, porque eu não cheguei à nota final, até pela nossa discussão da ocasião, só indicamos um aumento que seria necessário em função do recurso. A excelência, se for possível, só mencionar o número do recurso pela ordem para que eu possa aqui verificar o que aconteceu. Você pode. Presidente, eu posso ajudar aqui, se o senhor me permite? Por favor. Então, eu vou aqui pela ordem. Boa tarde a todos. Zenildo, ó, Boa tarde. recurso Sim. 1, 973-354. 354, deixa eu só. 973-354. A ata registrou alteração de 2,1 para 2,3. A Consulplan aponta o seguinte, que a alteração deveria ser só para 2,2, uma vez que o candidato já havia ganho a pontuação do item 13. Pois é, aqui nesse recurso, pelo que consta, ele ganhou apenas a questão da matrícula e a questão do gênero. Então seria 0,2. Ele tinha computado algum ponto nesse... No sim. 13, no item 13. Sim, perfeito, de acordo, correto. Porque Tá foi bom? atribuído 0,20. Ele teria direito só a 0,10. Isso. Então, na verdade, Ok. a retificação do 973-354 de 2,3 para 2,2, correto? Perfeito, correto, de acordo. Isso mesmo. Ok. Então, nota 2,2. Próximo. O seguinte, 973-357. Que foi um mero equívoco de pontuação. A ata registrou de 2,5 majorando para 2,8. O problema é que esse item, a nota máxima dele é 2,7. Um erro material. Erro material. Pois é que ele teve também aqui a procedência da assinatura do oficial na parte final da questão. E esse item não tinha pontuado. Aí Mas ele pega a nota máxima. a nota máxima é Entendi. 2,7, não 2,1. Entendi. Ele vai ter o limite da nota máxima, né? Então, só para Exatamente. ficar consignado que esse recurso, ele além da questão da matrícula do gênero, ele teve também procedência na assinatura da parte final do oficial, que atendeu à exigência do gabarito. Tá. Então, ele Ok. obtém a nota máxima, 2,7. Perfeito, nota máxima, então. 973-357. Isso. Próximo. Ok. Seguinte, 973-299. A ata registrou alteração de 0 para 1,15. A Consulplan aponta o seguinte, a nota correta deverá ser 1,16, pois o candidato teve apenas 4 erros gramaticais. Tá. Esse é o 973-329, correto? 973-299. Então, a 973. correção, ela se refere a português, é isso? Isso. Exatamente. Perfeito, não é de conteúdo. O Não. português, na verdade, Mas o português era meu, esse não veio para mim. Deixa eu ver qual é o número. 973-299. Que botaram como Zenildo aqui.
Na verdade, foi atribuída a nota de 0 para 1,15, e como ele só possuía 4 erros, a Consulplan está sugerindo que a nota adequada não seria 1,15, mas sim Perfeito. 1,16. 973. 299. Ainda não veio para mim, não. Mas com 4 erros gramaticais, o ponto é esse aqui. Com 4 erros Perfeito. gramaticais, a nota Não, vai para a 1,16. Consulplan não está sugerindo a alteração da correção do português, e sim o Não. cômputo da nota considerando o número de erros. Me parece que é Exato. possível a gente atribuir, sim, essa adequação. Na verdade, nós foi atribuída 1,5 e pelo número de erros, foram apenas 4 erros gramaticais, o correto seria 1,6. Perfeito. Eu estou de 1,16. acordo. Perfeito, de acordo. Alguma objeção? Podemos prosseguir? Então, pode prosseguir, Carlos. Prosseguindo. Seguinte, 973,286. É parecido com o antepenúltimo. A pontuação máxima do item é 2,7. O candidato terá a pontuação máxima de 2,7, só que a ata registrou 2,8. A gente está só Perfeito. limitando. De acordo, totalmente de acordo, sim. Esse Ok. também teve mais uma questão que foi corrigida no recurso, só que aí ultrapassa a nota teto, então tem que Ultrapassa a ser nota máxima, limitado. exatamente. Perfeito. Ok. Seguinte, presidente, 973,297. A ata registrou alteração de 2,4 para 2,6. A Consulplan aponta que a alteração deveria ser apenas para 2,5, pois o candidato já havia ganhado a pontuação do item 13. Aqui era a questão da presunção de paternidade que não foi aceita, e tinha também a questão da matrícula e do gênero. Foi considerado as duas, e ele tinha acertado uma, é isso? Isso Exatamente. mesmo. Perfeito, está certo. Aí precisa Exatamente. limitar realmente a um décimo só. De Ele já acordo. havia acertado uma, nós demos provimento Perfeito. ao recurso, então, como ele já havia acertado uma, teria que ser acrescido apenas 0,1. Perfeito, de Perfeito? pleno acordo. Então, alteração para 2,5. Correto. Seguinte, 973,314. Novamente, a questão da pontuação máxima. O candidato tem direito à pontuação máxima, só que a ata registrou de 2,8. E a gente tem que limitar para 2,7. Perfeito. Esse é interessante porque a própria Consulplan já tinha dado procedência no recurso anterior dele e só teve anulação de ofício aí para atribuição de mais 0,20. E aí, de novo, nós temos que respeitar o teto. De acordo. Perfeito. Presidente, o seguinte é idêntico, tá? A comissão alterou de Qual é, 2,6 para qual, qual é o processo? Qual é o recurso? 973,291. Certo. É idêntico. Questão de pontuação máxima. A pontuação máxima é 2,7, foi atribuído pela ata 2,8. É uma retificação. Perfeito. Ok, de acordo. Seguinte, presidente, 973,334. A ata registrou alteração de 2,2 para 2,6. A Consulplan registra que a alteração deveria ser apenas para 2,5. Aqui ele teve provimento também na parte da assinatura do declarante. E aí foi atribuído 0,1 e mais a questão da matrícula e de gênero. Então, o total de acréscimo para ele foi de 0,3. E a Consulplan está Isso. indicando 0,2 porque ele já acertou um dos... É porque, Exatamente. nesse em específico, a nota inicial era 2,2. Como ele ganhou 0,3, a nota final é 2,5 e não 2,6, como a gente registrou. Nada. Mas aí foi erro só de soma. A Não, o matemática recurso... Erro material. E Erro de totalmente. soma. Isso. É porque o julgamento que eu fiz aqui está perfeito. Ele ganhou 0,1 na assinatura do oficial e do declarante, mais Exato. 0,20 no matrícula e gênero. Exatamente. Perfeito, é Só só que erro de ao soma. somar com 2,2, daria 2,5 e não 2,6, como foi lançado na ata. Isso aí, Perfeito. presidente. Isso mesmo. Perfeito. O seguinte, 973,331.
A ata registrou alteração de 2,4 para 2,7. A Consulplan aponta que a nota correta deve ser 2,5, pois o professor revisor já havia considerado o item 15. Aqui ele ganhou matrícula e gênero e ele ganhou também 0,1 da questão da indicação do selo. Nós entendemos que a indicação do selo da prova estava ok, então o total no recurso que ele obteve foi 0,3. Então, mantém a ata, né? Manter a ata nesse particular. O 33 é o 973331, é isso? Isso. Isso. Esse eu só pediria, se os colegas conseguirem dar uma olhada, se a questão do gênero e da matrícula, ele realmente errou, se ele teve pontuação nesses itens ou não. Eu não estou conseguindo abrir aqui agora. O item Mas ele, 15, eu no pego aqui. recurso, ele ganhou matrícula, Isso. ele ganhou gênero, ele ganhou também a questão do ser eletrônico, por isso que foi 0,30. Eu pego aqui agora, só um minutinho. Tá, ok. Muito, muito obrigado. Pelo quesito, a gente consegue verificar e confirmar se ele pontuou na matrícula e se ele pontuou no gênero. Até se a Graciana conseguir nos ajudar também, eu agradeço muito. Consigo aqui, deixa eu só abrir aqui. Ó. No item 15, ele já ganhou a nota máxima, que foi o selo e a isenção de emolumentos. Ele já Ele havia ganhou ganho, no selo. Tá, ele já entendi. havia ganho, ele já havia ganho a nota máxima. Isso, no Por item isso, 15. por isso, com o acréscimo de 1, Não é. depois Preciso passa adequar. Sim, Só um adendo aqui. perdão. O que está aparecendo agora já é a nota com a pontuação que a gente definiu. Então, pode ser que ele não tinha ganho e eles colocaram a pontuação agora. Ah, tá. Entendi. Doutor Pedro está pedindo a palavra. Foi sem querer, desculpa, Eduardo. Tá. Ok. Aqui, então, o que aconteceu foi a concessão... É só conferir, então, se ele recebeu pontos corretos no selo, na matrícula e no gênero. Se ele recebeu ponto nesses 3 quesitos, está em sintonia com o recurso provido. Ó, antes do recurso, ele estava assim, ó, antes do recurso, ele já havia ganhado o ponto da matrícula, já havia, não havia ganhado o ponto do gêmeo e havia ganhado apenas 1/10 de selo e emolumentos. Assim, é que eram 2 quesitos, né? Isso, selo e emolumento. Perfeito. Então, ele já Então, tinha matrícula. Então, é possível corrigir sim, que se ele já tinha a pontuação da matrícula, não vai ser 0,20, vai ser 0,10 na anulação de ofício do gabarito. exato, 0,10, exatamente Perfeito. isso. E aí, correto. Então, não foi a questão do selo, foi a questão da matrícula que ele já tinha acertado. Esse Isso. acertou a matrícula, olha que interessante. Então, mantém. Mantém. Então, a nota fica 2,5 no 973-331. Isso. É isso? Ok. Posso seguir, presidente? Pode seguir. É o seguinte, 973-353. Novamente, aquela questão de pontuação máxima. O candidato tem a pontuação máxima, só que nós registramos 2,8. Na verdade, deve ser limitado em Perfeito. 2,7. Limita. Tá perfeito, de acordo. O penúltimo é o 973-336. A ata registrou não conhecimento, mantendo a nota em 2,2. Só que o candidato terá o direito à anulação, né? A pontuação decorrente das anulações. Então, a nota dele majorará para 2,4. Sim, esse caso, o candidato identificou o recurso e Isso, nós deliberamos pelo não conhecimento do recurso. Só que como teve anulação de ofício, eu creio que na divulgação do gabarito faltou a indicação na ata constar o 0,20 da anulação. Ele vai para 2,4. ele vai para 2,4. Embora o recurso dele não tenha sido conhecido. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então nós mantemos o não conhecimento e atribuímos 0,2 pela anulação do gabarito, correto? Aqui, Exatamente. presidente, foi aquela cláusula geral que definimos no final, né? Que vai para todo mundo. Todo mundo. Isso. E o último, presidente e demais colegas, é este aqui, só um instante, por favor.
É o 973.319. A ata registrou alteração de 2,5 para 2,7, mas a Consulplan alerta para o fato de que o candidato já havia pontuado o item 13, que era a condição de gêmeo. Então, na Perfeito. verdade, ele tem direito só a 0,10. De Correto. 2,5 mais 0,1, nota final 2,6. De acordo. Ok. Então fica 2,6 no 973, A nota 319. final. Ok, perfeito. Era só isso. Perfeito. Peço desculpas, Excelência. Peço desculpas, colegas. E são detalhes aí. Parabéns pela iniciativa. Assim nós conseguimos fechar matematicamente também com 100%. Isso. Sim. Na verdade, é pelo volume e basicamente a maioria foi em função do somatório. Como nós, e muitos desses pontos, desses itens que foram anulados, o candidato já havia recebido, porque já havia acertado, enfim. Então, foi apenas a questão de erro material mesmo. Não Tem um nada. intruso aí na tua sala, Carlos Anderson. Por favor, retire ele da Desembargador sala. Nilo. Opa, olá, turma. Tudo Beleza? bem? Então, colegas, era basicamente isso. Há alguma observação, algum registro além desses fatos? Eu só quero só reiterar de que a razão pela qual todas essas modificações, esses erros materiais, com exceção de um caso, que foi o caso relatado, dois casos relatados pela Graciana, nós poderíamos ter feito isto de forma administrativa, mas sempre lembrando, é melhor fazê-lo aqui de forma pública, que fique gravado para que todos possam tomar conhecimento e saber as razões pelas quais houve essa retificação da ata. Pois não, Graciana? Só para reafirmar para a Consulplan que para que os candidatos que não recorreram, eles fazerem a revisão também da nota para atribuir a pontuação das questões anuladas, Sim. como a gente havia definido, né? Isso Sim, foi sim. feito, isso está sendo feito. Foi feito. Perfeito. Presidente, Tanto foi feito que, por conta disso, é que houve esse erro material, porque quando se atribuiu a todo mundo a esses pontos dos dois itens anulados, aqueles que já haviam acertado, que nós havíamos atribuído, é que criou-se essa diferença e esse erro material. Pois não, Carlos? presidente, a Consulplan, a secretária, mandou mensagem agora, no curso da nossa reunião, consultando a comissão. Junto com o resultado final, eles já dão algumas orientações das etapas seguintes, né? Documentação, como o senhor falou, Sim. título e sorteio da prova oral, dos pontos da prova oral. Essa é a pergunta da Consulplan. Se a comissão autoriza que o sorteio dos pontos seja por audiência pública pelo YouTube online, ou Sim. se há necessidade de fazer presencialmente. Colegas, Acho que online, né? Facilitar também para os candidatos. Eu online não vejo problema, não. Também não tenho oposição a ser online. Como nós estamos gravando tudo, acaba que todos vão ter acesso, mas num concurso onde não se grava, é interessante que você faça online para que todos tenham acesso mesmo ao sorteio. Perfeito. A gravação que é o essencial. nós vamos fazer o seguinte: no sorteio, a gente faz uma pequena audiência pública lá no próprio tribunal, mas gravado e transmitido online, mas eu vou pessoalmente. Aqueles que quiserem ir pessoalmente também poderão fazê-lo, e quem não puder ir ou preferir acompanhar apenas de forma online. Podemos fazer assim? Perfeito. Excelente, desembargador. Perfeito. Né? Porque faremos presencialmente, mas transmitido pelo YouTube, de forma online, enfim, como vemos fazendo. E aí, quem puder ir, quem quiser ir, vai pessoalmente, quem não quiser, acompanha apenas pela Rede Mundial de Computadores. Tá bom assim? De acordo, presidente. Também. Né? Agora, essa data a gente vai definir depois. Isso não é para agora, né? Tá, mas o essencial, você está sem som. O essencial é que será transferido ao vivo pelo YouTube. Isso sim. Isso. Né? Transparência absoluta, né? É o que nos garante tranquilidade.
Pessoal, muito obrigado pela participação de todos, pedindo desculpas aí pela convocação do horário, que realmente a gente teve que fazer aqui um rearranjo, né? E muito obrigado. Até a próxima. Grande Até mais, abraço. Obrigado a todos. presidente. Tchau, Obrigado. Graciana. Muito obrigado, viu, Graciana? Grande abraço. Boa tarde Obrigado a todos. todos. Pedro, Anderson, grande abraço. Até mais, Um presidente. abraço a todos. Felicidades. Tá. Tchau. Valeu. Abraço.